A gente está trazendo, meu nome é Ângele, né, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, especialista em transtorno bipolar, trabalho na linha da TCC, DBT, né, psicoterapia baseada em evidências, né, a gente está aí tentando trazer informações para vocês todos os domingos às 19 horas, né, montamos esse grupo lindo da Conexão Bipolar, junto a psicólogos, advogado, né, o Isa está aqui, a gente está trazendo é, a doutora Ana Caroline Silva Costa hoje, tá? Ela é advogada com mais de 15 anos de experiência, tá? Ela atua no direito da saúde, ela é pós-graduada em docência do ensino superior em Direito e Justiça do Trabalho, também construiu uma trajetória acadêmica de mais de 6 anos, tá? Como professora universitária da Universidade Federal de Itajaí, no Centro de Ensino Superior de Jataí, né? Jataí. Integra a Comissão de Direito da Saúde da OAB, participando ativamente de debates voltados à efetivação de direitos de pacientes à inclusão, tá? Sua atuação abrange demandas envolvendo planos de saúde, medicamentos de alto custo, transtornos do espectro autista, transtorno bipolar, home care e judicialização da saúde, tá? O tema de hoje é transtorno bipolar e tratamento que você não sabia que tinha direito. Boa noite, doutora. Agora a palavra é contigo. Boa noite a todas e todos. Eu sinto muito pelo ocorrido, tá? Começar dessa forma, mas eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui. E antes de começar, um recado importante: esta live é informativa, cada caso tem suas particularidades, então nada do que dissermos aqui, do que eu disser aqui para vocês, substitui uma consulta com o médico, com o psicólogo ou com o advogado. A ideia aqui hoje é dar um mapa geral, para que ninguém fique perdido na hora de buscar o seu direito e de fazer valer os direitos, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês, muito obrigada, Angeli, e a todos os presentes. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para vocês acompanharem. Vamos lá, hoje o assunto é extremamente importante, né, e muito válido. É uma situação, é uma dúvida de muitas pessoas. Vamos falar aqui de uma da cerejinha do bolo, né, também, que é sobre a acetamina. O nosso assunto hoje é transtorno bipolar, o tratamento que você não sabia que tinha direito. Vou passar aqui. Por onde começar o tratamento? Eu sei que muitas pessoas aqui já estão em tratamento, mas é extremamente importante trazer por onde começar para levar informações a quem não tem ainda, para quem ainda não está fazendo essa rotina do tratamento. Então, é bacana falar por onde começar aqui. Nós temos as opções que é a rede de atenção psicossocial, né, pela UBS, né, casos de transtorno bipolar leves e que levam acompanhamento também, no CAPS, para casos moderados e graves, que é porta aberta, e essa é uma informação muito importante, que é porta aberta, então você não precisa de um encaminhamento para ir até o CAPS, ou a UBS, que também é porta aberta, sem burocracia. Tratamento multiprofissional. O tratamento multiprofissional, ele acompanha o tratamento médico com o psicólogo mais a equipe. Então, tem a rede de atenção psicossocial e também a assistência farmacêutica. Na assistência farmacêutica, que trata do medicamento, e esse é um assunto que eu trabalho todos os dias com os medicamentos e a busca pelos medicamentos, tanto de forma administrativa quanto judicial. Nos medicamentos, tem os gratuitos que estão previstos no Rename. Na Rename, a Rename é uma lista, é a lista do SUS, é a lista de medicamentos que está disponível no SUS. Então, existem esses medicamentos gratuitos previstos na Rename, e também conforme o protocolo clínico PCDT, do transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, né? Então, o que esse PCDT traz? Ele traz ali as diretrizes de dosagem, de posologia,
para uniformizar esse tratamento com os medicamentos. Então, a assistência farmacêutica diz respeito a seguir esses critérios que estão previstos no PCDT também, e a receita do médico particular também vale. E aqui é um questionamento que eu recebo muito, para conseguir um medicamento no SUS, né, é preciso que a receita, é preciso que o pedido venha de um médico do SUS? Não, a resposta é não, tá? Então, o tratamento, você pode conseguir o medicamento via SUS com uma receita de médico particular, tá? Não precisa ser uma receita do médico SUS, do médico do SUS. Para começar o tratamento, então, existe a rede de atenção psicossocial, né, e a doutora Angeli está aqui para nos auxiliar também com relação a esse assunto, né, da psicologia e os medicamentos do SUS. Aí aqui, eu sei que já tem muita gente que faz o acompanhamento, né, já toma os medicamentos. Eu trouxe aqui para vocês alguns medicamentos que é possível conseguir de forma gratuita, que são fornecidos pelo SUS. O SUS oferece esses aqui, que estão lá na lista do PCDT, que são os estabilizadores de humor, os antipsicóticos e outros. Então, tem aqui a lista, não vou ler todos para vocês, mas eu sei que muitas pessoas fazem uso do clozapina, né, como exemplo. E aí, aqui embaixo, eu vou até já combinei aqui com o pessoal, né, com a doutora Angeli também, que eu vou disponibilizar esse material para vocês. Então, quem tiver interesse, está disponível. E com relação aos estabilizadores de humor, que o carbonato de lítio também é bem famoso, esses são medicamentos que você consegue lá na farmácia, no posto de saúde. Os antipsicóticos, ele já para conseguir, lá na farmácia de alto custo, por conta do componente especializado. E aí eu trouxe para vocês também, já adiantando, uma forma também de conseguir esses aqui, o quetiapina também é famoso, o risperidona, o clozapina, são medicamentos bastante famosos. Na farmácia de alto custo, é necessário fazer uma solicitação. O SUS oferece, mas às vezes não consegue. Quando eu não consigo, como? O primeiro passo, como que eu vou solicitar esse medicamento? Na farmácia especializada, na farmácia de alto custo do seu estado, da sua cidade, você precisa fazer essa solicitação de forma administrativa. Aqui em Goiás, eu até deixei aqui no material, o e-mail de solicitação de abertura de um processo administrativo, a abertura como já solicita esse medicamento ali por esse e-mail, eles recebem esse e-mail, abrem um processo administrativo e já dá início do andamento dessa solicitação de forma interna na farmácia de alto custo, que é o Juarez Barbosa, aqui em Goiânia. E costumam responder rápido, mas demora mais ou menos uns 30 dias para ter a resposta definitiva, se foi deferido, se foi autorizado, se vai fornecer, ou indeferido, e o motivo ali. Então, está aqui disponível para vocês. E esses outros, o haloperidol, por exemplo, é de alto custo, né? É de alto custo. Também pode conseguir ali, já está disponível no SUS, mas da mesma forma que se não conseguir, é muito importante que guarde o protocolo dessa solicitação direto ali na farmácia de alto custo. Lembrando que eu falei aqui para vocês que como iniciar o tratamento. O BS, CAPS também é porta aberta. Então, você vai até lá e dá início ao tratamento. O médico prescreve o medicamento. Você vai fazer a solicitação lá na farmácia, né? Alguns desses medicamentos, como esses aqui, os estabilizadores de humor, por exemplo, estão na farmácia do posto de saúde. Costuma-se já sair dali de uma das consultas após a prescrição médica, com a farmácia está ali. Então, você vai seguir o procedimento do posto de saúde para retirar o medicamento. Se não for possível dessa forma, se não tiver ali, se for, por exemplo, uma dessas outras duas colunas, como o quetiapina ou haloperidol, você vai fazer a solicitação pelo e-mail. Esse daqui é um trâmite que eu estou falando para vocês aqui em Goiânia, aqui em Goiás.
faz a solicitação ali por e-mail, ou então de forma presencial, e aí eles vão solicitar alguns documentos para você, documentos pessoais, a receita médica, o relatório médico, e eu vou falar aqui também mais para frente um pouquinho. Parece complicado, né? Parece muito complicado essa solicitação e tudo isso aqui para solicitar esses medicamentos. Como que eu vou fazer? Primeiro passo, né? Primeiro passo, a consulta médica, no SUS ou particular. E eu fiz questão de deixar aqui registrado, porque por conta da dúvida que eu falei agora há pouco. Ah, mas eu fiz consulta com um médico particular. Posso solicitar o medicamento no SUS? Pode sim. Então, na consulta médica, o médico já vai te passar a receita e o laudo LME. O que é esse laudo LME? É um formulário que o médico preenche ali. Eu costumo dizer que é o laudo médico especializado, porque ali ele vai colocar todas as informações do tratamento, do que é necessário, e para demonstrar lá para a farmácia de alto custo, porque lá eles vão falar, realmente, o médico colocou aqui tudo que é necessário e preenche os requisitos. Ele colocou os requisitos neste laudo, né, que é o formulário. E mais o relatório médico com o CID. Então, da consulta médica, você já sai com isso. E aí, gente, tem que ter muita atenção. Eu faria, inclusive, uma colinha ali para prestar atenção na hora da consulta. Por quê? É preciso ter, seja consulta particular, seja pelo SUS, é preciso ter o laudo, é preciso ter a receita, é preciso ter o relatório com o CID para levar até a farmácia. Faltando algum documento, eles não vão aceitar. 2, quais os documentos? RG, CPF, cartão SUS, se a solicitação for via SUS, comprovante de endereço e os exames. Aí, com esses documentos em mãos, você vai fazer o protocolo, que é o passo 3. O protocolo é entregar na farmácia de alto custo do estado. E aí eu deixei aqui novamente o e-mail, no caso do estado de Goiás, porque você já faz a solicitação toda por e-mail. Então, você sai da consulta, reúne os documentos, tira foto, né, legível, escaneia direitinho e já encaminha para o e-mail com essa solicitação que eles vão te responder direitinho, com todas as informações necessárias. E o passo 4, que é a análise. Deferimento em até mais ou menos 30 dias. E aí, aqui eu estou dizendo para vocês na farmácia de alto custo aqui do estado de Goiás. Mais uma vez reforçando, mais ou menos uns 30 dias. É preciso saber aí na sua cidade, no seu estado, quanto tempo demora, em média, né? No próprio e-mail de solicitação, você já pode perguntar qual a média de tempo aí para o deferimento do medicamento, e eles vão te responder direitinho. E quando falta algum documento, eles já respondem também. Olha, faltou tal documento, esse explica direitinho. E, por fim, a retirada, né? O 5º passo é a retirada. Como que funciona a retirada desse medicamento? Essa retirada costuma ser mensal, com renovação do laudo a cada 3, 6 meses, a depender do medicamento e do caso específico. Dependendo do caso, de 3 a 6 meses. E aí, é interessante, eu dou aqui uma dica para vocês, é que sempre que for levar, já leva, porque eles pedem de forma atualizada. Renovação do laudo, né, do laudo médico e da receita. Então, a prescrição médica, a receita que o médico passou no medicamento, mais o laudo. Já leva os dois, tá? Porque às vezes fala assim, a receita, ela dura aí 30 dias, tem prazo de 30 dias para vencer. O relatório é de 45 dias. Leva os dois logo, já deixa pronto para evitar, porque chega lá com um, faltou o outro, aí não pega o medicamento. E a gente sabe aqui, vocês sabem melhor ainda do que eu, que a interrupção da medicação causa recaídas. Então, é direito da manutenção, da continuidade do tratamento. Então, é preciso adotar todas as medidas possíveis para evitar essa interrupção do medicamento, da medicação. Então, estão aqui os 5 passos para a farmácia de alto custo, né, que parece complicado, mas não é tão complicado assim, e eu sugiro vocês levarem uma colinha para conseguir esses medicamentos. E aí, vamos lá. Tá. E o que a lei diz sobre isso?
Eu vou falar essa aqui é uma questão, eu não vou entrar muito na questão técnica, porque eu gosto de falar sem o juridiquês, tá? Sem ficar falando muito termos legais. Mas eu acho extremamente válido e importante trazer aqui, que é direito, a lei garante, e está previsto na Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Código de Defesa do Consumidor também traz a assistência integral, incluindo os medicamentos. E a lei também 10.216, que são direitos da pessoa com transtorno mental. Melhor tratamento com humanidade, a lei garante. E o STF, no tema 793, também diz que a União, o Estado, o município, eles respondem de forma solidária, respondem juntos, então pode cobrar de qualquer um, tá certo? A base legal tá aqui. Tá, ok, você me falou aqui sobre o medicamento, como que eu vou conseguir lá na farmácia, né, o SUS, eu entendi que pode ser receita do médico particular e também a receita do médico lá do SUS para eu solicitar o medicamento via SUS. Mas eu chego lá, o remédio está em falta. E aí? O remédio está em falta, o que eu vou fazer? Você está dizendo que não posso, eu sei que eu não posso interromper o tratamento. Né? Eu sei que eu não posso interromper a medicação, mas se eu chego para buscar, não tem. O que eu vou fazer? E outra coisa, o medicamento que o médico passou para mim, eu fui olhar, já fiz a solicitação, está dizendo que esse remédio está fora da lista. E aí, o que eu vou fazer? O remédio custa aí 5 mil reais, o remédio custa 10 mil reais, ele está fora da lista do SUS. Eu tenho plano de saúde, o meu plano diz que está fora da ANS, da lista da ANS. O que eu vou fazer então? Então, anotem aí, tomem nota. Na lista, vamos lá. Está na lista do SUS, mas está em falta. Eles até fornecem, até já toma esse medicamento, eu já sou acostumada a buscar esse medicamento lá, mas eles estão dizendo que está em falta. Gente, o Estado tem o dever, nós acabamos de ver aqui, ó. É constitucional, é lei. O Estado tem o dever de fornecer. A falta não é desculpa. Não é desculpa. É ok, eu sei disso. O que eu tenho que fazer? Guarde protocolo. Reúna documentos. Guarde protocolo da tentativa de retirada do medicamento. E aí, tira print, junta o número do protocolo, anota tudo. Por quê? Com isso, você vai juntar tanto para cobrar de forma administrativa, quanto para uma ação judicial, tá? Quanto para uma ação judicial. Na ação judicial, existe um instituto chamado liminar, que costuma resolver em poucos dias, em alguns dias. Essa liminar, que é a tutela de urgência, você vai procurar um advogado ou a defensoria pública, que com esse protocolo, todos esses históricos, com esses documentos, a cópia dos documentos que você fez a solicitação administrativa, e ele vai entrar com essa ação e fazer esse pedido liminar. E aí o juiz, quando ele vê que é uma questão de saúde, tem urgência. E o pedido de tutela já é urgente. A liminar já é urgente. Ele vai olhar aquilo ali para resolver em poucos dias e falar, olha, o Estado tem o dever de fornecer. A falta do medicamento não é desculpa para deixar de fornecer o medicamento. É isso. Então, vai sair aí esse pedido, tá? Ok. Não está na lista do SUS. Nessa tela aqui, na tela da esquerda, está dizendo que tem na lista, mas está em falta. Essas são as tarefinhas, essas são as providências a serem adotadas. Agora, vamos ver o que não está na lista do SUS, ou seja, não está lá na Rename. E aí? Fornecimento judicial. Então, se não está na lista, eu não posso ficar sem o medicamento. O médico prescreveu, eu tenho a receita aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse fornecimento de forma judicial. Ela é excepcional? É, mas existem caminhos para isso. E eu estou falando aqui para vocês como. Vamos juntar o protocolo. Você tem a receita médica, você tem o laudo médico, você tem lá o laudo, o LME, o laudo médico especializado. Você tem todos esses documentos. Tem a negativa, né? Você fez a solicitação via e-mail ou de forma presencial. Juntou a negativa, está na hora de você procurar os seus direitos de uma forma mais firme. Qual é essa forma mais firme? A ação judicial. E o STF traz aqui nos temas 6 e 1, 2, 3, 4
os caminhos, né? O que você tem que demonstrar. E aí tá lá, exige a negativa prévia, porque você foi lá, fez a solicitação de forma administrativa e o SUS disse que não vai fornecer porque está fora da lista. Pega essa negativa, a eficácia comprovada aí, sua advogada vai tratar de juntar isso aí. E também tem no relatório médico, eficácia comprovada. Essa eficácia comprovada com artigo científico, né? Com o tratamento, os artigos científicos de forma robusta. Registro na ANS e não existe substituto na lista, mas falta de condições financeiras também são requisitos para você juntar. E, por fim, o relatório médico bem fundamentado, que é a peça-chave. Eu costumo dizer, por isso que eu chamo o LME de laudo médico especializado, porque ele traz ali, e o laudo do médico, ele tem que trazer tudo de forma corretinha. Traz a maioria dos médicos, o seu médico com certeza já está acostumado com isso, ele sabe como que vai colocar, o que tem que ser colocado ali no laudo, para demonstrar a real situação, para dizer, olha, já tomou tais e tais medicamentos e infelizmente não teve a eficácia, não teve a eficácia, né, que precisava, então já testou esse medicamento, já testou aquele outro, então agora é esse aqui. Isso também tem que constar lá, tá? Porque não tem substituto. E o médico também coloca ali, não existe um medicamento para substituir esse aqui, o princípio ativo deste medicamento. Então, como não tem, colocar tudo ali. Feito isso aqui, é hora de ajuizar. Você tem toda a documentação. Fazendo aqui para vocês, a maioria, eu acredito que muitas pessoas já sabem disso aqui de uma parte, mas de uma forma estruturada, para buscar via judicial, tá? Agora eu quero falar com vocês. Já que tu falou da questão de conseguir medicação com advogado, tem como ser com um defensor público? Você poderia esclarecer isso ali? Porque a maioria das pessoas que vão buscar medicação através do SUS não tem condições de pagar um advogado. Então, qual seria o caminho? Perfeito. Obrigada pela pergunta, bem lembrado. Bom, não tem condições de pagar advogado. Como que eu vou fazer? Como que eu vou buscar a medicação? Como que eu vou buscar os meus direitos? Gente, vocês, com todos esses documentos, você pode buscar a Defensoria Pública. O Ministério Público também existe, tem eles prestam esse serviço, né? No Ministério Público, o que eles fazem? Trazem todos os documentos, eu costumo dizer, inclusive, que o MP aqui em Goiás, ele junta tantos documentos, ele solicita tantos documentos, porque não falta nada. Se você tem a pastinha que o Ministério Público solicitou, ali não falta nada. Ele traz tudo que é necessário, você junta tudo ali, eles fazem um acompanhamento no Ministério Público, eles juntam um processo administrativo ali e manda para a Defensoria Pública, que é o advogado público, né, o advogado pago pelo Estado. E aí, ali, a partir dali, eles vão ingressar com essa ação e você vai acompanhar. Normalmente, o assistente social auxilia, você precisa buscar, como você levou até o Ministério Público, você vai buscar as informações ali, passa o número de telefone, o e-mail, que eles conversam sempre ali pelo WhatsApp. Se, porventura, ficou faltando algum documento, eles também vão solicitar ali pelo telefone para você ali, o meio de comunicação que você forneceu na hora do contato lá com o pessoal do Ministério Público. Então, o atendimento é bem legal, isso funciona junto ali, e entra com essa ação lá pela Defensoria, tá certo? E aí eles sempre alertam, eu também acho interessante falar para vocês, que aí muitas vezes entrega os documentos lá no Ministério Público e fala assim, agora foi para a Defensoria, e aí eu estou aqui aguardando eles me falarem. Você que tem que buscar informações, tá? É você que tem que buscar as informações. Levou até o MP, levou até a Defensoria Pública, eles vão encaminhar para a Defensoria Pública, vão ajuizar essa ação, mas é você que tem que buscar. É você que tem que ligar, é você que tem que mandar mensagem para saber o andamento do processo. Não adianta ficar ali aguardando, tá certo? E é até interessante você cobrar, porque isso ajuda a acelerar, né, o ajuizamento, porque demora ali uns 30 dias. Eu sei que o MP aqui demora 30 dias para fazer a análise da documentação, porque são muitos processos. Com o advogado particular mais rápido? É mais rápido.
Com a defensoria demora um pouquinho mais? Demora, mas eles entram com a ação direitinho, fazem tudo certinho e perfeito, tá? Também dá super certo, a análise de 30 dias, e depois é ajuizado, e aí depende do andamento lá do judiciário, lá do juiz. Então, é isso aí. Vamos lá, então. Mais alguma? Sim. Por exemplo, tem medicação que não está na lista do transtorno bipolar, como bupropiona, né? O topiramato e a ziprasidona, né? No caso, a ziprasidona é só para esquizofrenia. No entanto, ela é utilizada como antipsicótico para transtorno bipolar. Topiramato, ele é utilizado na epilepsia. E a bupropiona para parar de fumar, né? Então, assim, mas é muito utilizado no transtorno bipolar. Quando não está na lista, como fazer? Então, vamos chegar lá. Inclusive, essa aqui é a tela. E Tá. essa é a minha especialidade, inclusive. Essa é a minha especialidade. Não está na lista. O negócio está difícil. E aí, o que eu tenho que fazer? Agora é comigo. Gente, a cerejinha aqui do bolo, todos esses medicamentos que a Angeli trouxe aqui, e tantos outros também, que não estão na lista. Esses são os famosos off-label. O que significa isso? Ela já explicou tudo ali. Não estão na bula. O medicamento é para esquizofrenia, o medicamento é para parar de fumar. A cetamina é um anestésico. Não está na bula para tratamento de TAB. E aí? Não está na bula para tratamento de transtorno bipolar. Como que faz? Se não está na bula, ele é o famoso off-label, fora da bula. E aí eu vou trazer aqui a explicação da cetamina e da escetamina, que é o Spravato, e aí a resposta é a mesma para esses, eu vou fazer o fechamento depois da explicação desse daqui. Cetamina é um assunto que fala muito, né? É muito tratado sobre isso, mas e aí? Isso, né? Como que eu vou conseguir isso? Eu posso comprar lá, eu posso ir lá na farmácia, eu posso tentar comprar, eu posso ir lá fazer a solicitação lá para o Juarez Barbosa, né? Na farmácia de alto custo. Eu quero saber como é que vai funcionar isso. Cetamina. Cetamina é um medicamento endovenoso, né? Que ele é antigo, inclusive, é um anestésico, mas ele também é utilizado por algumas clínicas para tratamento de depressão resistente. Tá, mas nós estamos falando aqui não é de depressão, nós estamos falando de transtorno bipolar. Então, se o tratamento é para a depressão, e estamos falando de transtorno bipolar, é fora da bula, é off-label. Cetamina endovenosa é o uso off-label sem registro na ANS para psiquiatria. A aplicação da cetamina, ela deve ocorrer em clínica e hospital, sob responsabilidade médica, e a pessoa fica ali em observação. Ela deve ficar em observação ali para ver e por que tem que ser em clínica e hospital? Porque se precisar de um tratamento imediato, né? Eles têm ali todo o aparato médico para socorrer a pessoa se alguma intercorrência acontecer. É por isso que existe essa exigência. E uma situação que aconteceu, né, já aconteceu, e que o Conselho Federal de Medicina veio, né, e para dizer, a resolução 2.333, que a publicidade é restrita, porque não existe essa situação. Mas a cetamina cura? A cetamina cura o transtorno bipolar? Gente, esse é um assunto muito delicado, porque aí o Conselho Federal de Medicina interviu dizendo para não publicar, não haver essa situação. E aí eu trago aqui, lembro vocês do CDC, Código de Defesa do Consumidor, sobre publicação enganosa, né, publicidade enganosa, perdão, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive com sanções, tá? E aí também intervindo aí o Ministério Público e tudo mais. Então, tá aqui, a cetamina é um medicamento de uso que algumas clínicas utilizam de forma prescrita pelo médico para tratamento de transtorno bipolar, mas é um uso off-label, ou seja, fora da bula,
o tratamento não é esse na bula, mas alguns médicos prescrevem. E esse tratamento, a medicação tem que ser feita de forma endovenosa, subcutânea, intramuscular, o que for receitado pelo médico, e tem que ser feito em clínica, hospital, que fique sob a responsabilidade médica, que a pessoa fica ali em observação. Tá, essa é a cetamina. E a escetamina, que é o famoso Spravato, né, o spray nasal, como que funciona? O spray nasal, ele tem registro na Anvisa desde 2022, tá? 2022, vou corrigir aqui, para depressão resistente. Então, tem registro para tratamento de depressão resistente, sempre junto com o antidepressivo oral, né? Então, o Spravato, que é o spray nasal, ele tem que ser ministrado, né, junto com... E aí, a doutora Ângela está aqui para agregar também, trazer... que é feito com antidepressivo oral. A aplicação também é supervisionada, e aqui é mais ou menos 2 horas que deve ficar ali, em ambiente de saúde também. Algumas clínicas são autorizadas a fazer a medicação. Fica em observação ali mais ou menos 2 horas, para também, se for o caso, socorrer a pessoa, e por conta de alguma situação cardiovascular, respiratória, para isso. E no transtorno bipolar, o uso ainda é off-label, não é prescrita ali na bula. Como que eu vou fazer, então? Então, eu trouxe aqui os medicamentos da dúvida da Ângela, que ela trouxe para nós, os medicamentos que não estão na bula, né, que são off-label, e também a cetamina e a acetamina. Como que eu vou conseguir, então? Gente, é o seguinte... Se você não tem plano de saúde, se você vai solicitar pelo SUS e não está previsto, um medicamento off-label, é impossível de conseguir? Não, não é impossível. Existem requisitos legais, requisitos que foram impostos pelo STF, que é a súmula 6, tema 61234, que o paciente precisa preencher esses requisitos para pedir de forma judicial, tá? Então, se é um medicamento fora da bula, se é off-label, o tratamento previsto para aquele medicamento não é o transtorno bipolar, é esquizofrenia, ou para parar de fumar, ou é um anestésico, não interessa, é off-label. Sendo off-label, existem os requisitos legais que o STF definiu para determinar que o poder público forneça, que o Estado, o município, a União forneçam esse medicamento para aquele paciente, porque ele preencheu todos os requisitos. E que requisitos são esses? Eu falei todos eles para vocês ali nos slides anteriores. Medicamento, prescrição médica, relatório médico, já tentou outros tratamentos e que não foram satisfatórios. Então, eu já tentei esse medicamento. Aí, aqui, a dica é pelo menos 2. Pelo menos 2 tentativas que não deram certo. Aí vem o outro. Para comprar esse aqui que o médico prescreveu. Artigo científico, né? Evidência científica robusta. E também a questão da financeira. Comprovar que não tem condições financeiras de pagar por aquele medicamento. Como que eu comprovo que eu não tenho condições financeiras? Que eu não tenho condições... Contra-cheque, declaração de imposto de renda, eu não declaro imposto de renda. Ótimo, sou isento. Aquele comprovante da isenção do imposto de renda, de declaração do imposto de renda. Todos esses documentos, movimentação bancária, o juiz tem pedido muito, e tem sido cada vez mais complexo conseguir assistência judiciária. Eu estou falando para ajuizar a ação, mas nesse caso aqui é para provar que não tem condições financeiras de arcar com medicamento, que aí para conseguir, que é um dos requisitos que o STF exige. Todos aqueles que eu coloquei ali nos slides anteriores. Tá? Então, com esses requisitos, aí sim você vai ingressar na justiça, né? Não tem condições de pagar advogado, defensoria pública. Onde que eu busco a defensoria pública? Você vai buscar a defensoria pública na sua cidade, seu estado, ou diretamente no Ministério Público. Em regra, aqui em Goiás, por exemplo,
é bem mais tranquilo. E o caminho é você buscar o Ministério Público, que tem a promotoria da saúde lá, e aí eles vão lá na recepção mesmo, já encaminham. Você fala, olha, eu quero entrar com uma ação contra o Estado para pedir medicamento. Aí eles já vão te encaminhar para a promotoria de saúde, e lá eles vão te encaminhar, vão te trazer uma listinha dos documentos que você precisa preencher, leva até lá a promotoria, eles vão montar um processo administrativo para você encaminhar para a Defensoria Pública para entrar com essa ação judicial, tá? Ok, agora pelo plano de saúde. Para quem aqui tem plano de saúde? Tem o plano, já solicitei o medicamento pelo plano, e o plano disse que está fora do rol da ANS. Aí você fala, novidade, eu já sabia que está fora do rol da ANS, né? Mas eu preciso do medicamento, e aí? Aí, da mesma forma, você precisa preencher os requisitos legais e que o STF definiu. No caso dos planos de saúde, quem regulamenta plano de saúde é a ANS, Agência Nacional de Saúde. E aí, a ANS é que regulamenta. E a ANS é que traz a lista dos medicamentos que tem. No caso do SUS, a lista é o Rename. No caso do plano de saúde, a lista é o rol da ANS. Então, o medicamento não está lá no rol da ANS. Como que eu faço para solicitar? Como que eu faço para cumprir esses requisitos? A ADI, que foi julgada o ano passado, em 18 de setembro, para não ser mais exato, 18 de setembro de 2025, foi julgada a ADI 7265, que trouxe 5 requisitos que é preciso cumprir lá nos temas 6, 1, 2, 3 e 4 do SUS, são 6 requisitos. Aqui, são 5 requisitos. Então, você precisa cumprir esses 5 requisitos para conseguir que aí sim o judiciário vai determinar que o plano de saúde forneça aquele medicamento para você. Tá? E os requisitos são muito parecidos, exceto essa questão financeira, a não ser que você vá solicitar a assistência judiciária gratuita para ajuizar a ação, ou seja, para entrar com essa ação na justiça, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Eu vou ler essa pergunta aqui do Dr. Israelton. Eu solicitei lamotrigina, 25 miligramas, esse mês. Tenho dúvidas em saber se quando o médico aumentar a dose, eu preciso refazer solicitação. Olha, essa é uma dúvida muito comum, muito comum. Em regra, essa alteração, você não tem que fazer uma nova solicitação. Por quê? Toda vez que você vai solicitar o medicamento lá na farmácia de alto custo, né, no nosso caso do Juarez Barbosa, de forma gratuita pelo SUS, você obrigatoriamente tem que fornecer a cada 30 ou 60 dias, né, ou 90 dias também, a receita, que é a prescrição médica, mais o relatório médico atualizado. Por isso, a receita médica, o médico vai falar, olha, aumentou a dose. Aumentou a dose, então o medicamento já foi autorizado. Você já preencheu os requisitos. Não é mudança de medicamento, é alteração de dosagem, né? Seguindo lá os critérios da PCDT. Então, né, que é a lista lá de diretrizes. Seguindo lá, você junta essa prescrição médica atualizada, né, que é a receita médica, e aí eles vão fornecer o medicamento. Vai fornecer mais ou vai fornecer menos, tá certo? Então, voltando aqui, gente, nesse caso aqui, pelo SUS e pelo plano de saúde, que está aqui na tela para vocês, como que eu vou conseguir? O SUS é obrigado a fornecer? O plano de saúde é obrigado a fornecer? Vou dizer para vocês aqui, com segurança eu digo para vocês. Preenchidos os requisitos legais, preenchidos esses requisitos, eles são obrigados a fornecer. Porque você preencheu os requisitos. Tá? Mas está fora da lista do SUS, está fora da lista da ANS. Os requisitos estão preenchidos, então eles precisam fornecer. Tá? O Spravato, como conseguir? Essa é a regra. Como que eu vou conseguir o Spravato, que é o spray nasal, tá, gente? O que é o Spravato? É a ecetamina, que é o spray nasal. É aquele que é ministrado no ambiente de saúde. É lá na clínica ou no hospital, fica 2 horas em observação, conforme a prescrição médica, né, que tá ali. Como que eu vou conseguir esse medicamento? Desta forma. Como? Peraí, tô perdida. Como que eu vou conseguir o Spravato? O médico vai receitar, vai prescrever, ele vai te fornecer o relatório, você vai chegar lá com a listinha. Que listinha? Aquela que eu falei para vocês. Essa daqui, ó.
Tira um print aqui, eu vou mandar o material também. Ó, eu preciso. Na consulta médica, você já vai pedir para ele. O médico vai passar a receita, vai falar, doutor, eu preciso do relatório médico. Eu preciso que você preencha também o LME, né, que é o laudo médico especializado, para eu fazer a solicitação lá na farmácia de alto custo. Com todos esses documentos, você monta, reúne esses documentos, faz o protocolo e aí vem. Ah, tá, fiz o protocolo lá, mas está fora da lista. Eu fiz a solicitação lá na farmácia de alto custo e eles falam que está fora da lista. Aí você vai pegar tudo isso e vai levar no Ministério Público para eles encaminharem lá para a Defensoria Pública para ajuizar essa ação e fazer um pedido liminar. Não, eu consigo aqui contratar advogado, eu parcelei, sei lá, eu consigo contratar. Leva para o seu advogado de confiança, leva para a sua advogada, e aí todos esses documentos que ela vai ajuizar essa ação para conseguir, para pedir na justiça esse medicamento. Tá certo? Olha, o que eu preciso ter em mãos? Tá aqui, a lista de novo aqui, já com cheque aqui direitinho. Esses documentos abrem portas. Se esses documentos abrem portas, você precisa ter esses documentos aí prontinho, já, inclusive com foto visível, né, legível, direitinho. Já digitaliza, já deixa pronto. Relatório médico detalhado, CID, o histórico do tratamento, o seu médico vai colocar ali o histórico, ele tem conhecimento disso. Os tratamentos que falharam, pelo menos 2, né? Pelo menos 2 medicamentos que falharam, precisa constar ali também, e a justificativa. Quem faz isso? Um médico. Um médico faz isso. Prescrição médica atualizada, que é a receita, porque na receita ele vai falar qual que é o medicamento, qual a dosagem do medicamento, quanto em quanto tempo que você vai tomar, até quando. Eu preciso tomar durante 6 meses, não é por tempo indeterminado, ali na receita que vai falar. A negativa por escrito, se você tem plano, você precisa solicitar via plano lá no site do seu plano, faz a solicitação, junta lá os documentos, seus documentos, a receita do médico, relatório, aí eles falam, olha, não está na lista da ANS, não está no rol da ANS, por isso negado. Pega essa negativa, documento também. Protocolo de indeferimento no SUS. Fiz o protocolo lá, no protocolo saúde, lá no Juarez Barbosa, que é a farmácia de alto custo. Negado, eles fazem, gente, um ofício, tá? Aqui, na farmácia de alto custo, aqui em Goiânia, o que eles fazem? Eles redigem um ofício, falam por que foi negado, não tá na Rename, não tá na lista, tal. É off-label, nega. Mas você pega, não assusta com aquilo, não. Pega todos esses documentos, reúne. 3 orçamentos do tratamento. Onde que eu vou pegar orçamento? Vou lá na farmácia pedir. Olha, tem medicamento que nem na farmácia fica lá disponível, porque são medicamentos de alto custo. Tem medicamento que custa R$15 mil a dose, né? R$10 mil. O Spravato, por exemplo, não é barato, não, é caro. Pode começar aí com 2.500, 3.500, podendo chegar até R$10 mil no início do tratamento. É caro. E se ele é caro, então ele não fica ali na prateleira da farmácia. Como que eu vou conseguir? Internet, gente. Faz ali o orçamento na internet, joga ali na internet o preço do medicamento, dá o print ali, pelo menos 3, para juntar no processo, para mostrar para o juiz que aquele medicamento é caro e que, em razão da sua renda ali, do seu contra-cheque, da sua declaração de imposto de renda, você não tem condições de comprar. Eu não tenho condições de comprar esse medicamento, ele está muito caro. E, olha, eu vou tomar por tempo indeterminado, 10 mil por mês, eu ganho 3 mil reais, eu ganho 5 mil reais, eu ganho 1.500 reais. Como que eu vou comprar um remédio de 10 mil e o resto das contas? E o juiz precisa disso. Comprovação de renda para o SUS, obrigatório. É um dos requisitos lá do tema 6. Acabei de falar. Contra-cheque, declaração de imposto de renda, extrato de conta bancária para ver a movimentação, porque ele fala, é isento. Mas a pessoa é autônoma e está movimentando lá 30 mil reais por mês, 100 mil reais por mês está movimentando lá. O juiz quer ver, o juiz está pedindo. Já tive processo, essa semana passada eu tive que manifestar em processo que o juiz pediu. Cadê a movimentação bancária? Tá aqui, ó. Ganhista fazendo transferência, cadê? Junta movimentação bancária, tá? E os documentos pessoais e cartão do SUS. O relatório médico, coloquei aqui no rodapé. O relatório médico é o coração
de qualquer pedido. O relatório médico é o coração de qualquer pedido, seja via SUS, seja via plano de saúde, porque ele é quem dita o que precisa. Ele que dá a justificativa, o relatório médico é quem diz que os medicamentos falharam, aquele tratamento falhou. Então, agora é esse. É ele que vai dizer, o médico conhece o histórico, o juiz não tem conhecimento de medicina. Quem prescreve é médico. O juiz precisa ter esse documento. Então, o relatório médico é o coração de qualquer pedido. Inclusive lá na farmácia de alto custo. Por mais que tenha profissionais de saúde lá, quem sabe do seu tratamento, quem sabe, quem te acompanha é o seu médico. Então, o relatório médico precisa estar bem detalhado. Por isso que o LME, que é o laudo médico especializado, ele é tão importante. Ele detalha, é um formulário pronto. Por isso que o Ministério Público não aceita documentação sem o LME. E quem preenche é o médico. Então, relatório médico é o coração de qualquer pedido. O que levar desta conversa? Eu sei que eu falei muita coisa, eu falo, é um assunto que eu gosto de falar, sobre os medicamentos, sobre os tratamentos, e então falei aqui bastante. Daqui a pouco vamos abrir aqui para as perguntas, tá? Mas é extremamente importante resumir aqui para vocês o que levar dessa conversa. Bem, são 4 pontos aqui, são 4 recados. Se eu puder deixar para vocês 4 recados, são esses aqui de forma resumida. Receita particular, isso quase todos os dias eu recebo uma dúvida dessa. Ou lá no meu Instagram, ou de a pessoa, ai, doutora, a receita eu tenho aqui, a receita particular, eu tive que pagar, meu primo pagou a consulta para mim, enfim, um familiar, um amigo pagou, eu tenho aqui a receita particular, do médico particular, eu posso fazer essa solicitação lá no SUS, solicitar lá na farmácia de alto custo? Pode. Não existe diferença entre o médico do SUS e o médico particular. Eu quero dizer aqui, em grau de maior ou menor, né, relevância. Receita particular vale no SUS. Esse é o primeiro recado. Você não precisa estar em tratamento no SUS para retirar o medicamento de graça. Cumprir os requisitos, tá? Doutora, deixa Sim? te interromper um pouco. O que mais eu ouço, eu não tive problema de pegar a lamotrigina pelo SUS, né? Eu passo particular, né? E graças a Deus aqui eu não tive problema, moro no Paraná. Mas eu tenho paciente ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, que teve esse problema. Ah, não, particular não pode. Bom, eu sei dos direitos, mas eu gostaria que você falasse um pouco aí, tá? Quando a prefeitura não veda isso aí do particular. Eu até fiz um vídeo, eu falei, olha, eu tento ficar fora dessas discussões muito polêmicas envolvendo algumas situações. Mas nessa eu tive que me manifestar. Está acontecendo aí no judiciário, e eu vejo que em alguns estados, né, incluindo o estado de Goiás, decisões em que custo efetivo, olha, esse medicamento é muito caro. Então, o Estado, né, em razão do custo efetivo, não vai fornecer. Bom, aqui é o que eu penso, né, salvo o melhor juízo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E existem caminhos para conseguir isso. E quando você fala, olha, existem algumas... Eu recebo muitos questionamentos com relação a isso, e a doutora Angeli falando, né, por exemplo, no Rio, mas essa receita de médico particular, então não pode. Então não pode aqui, você tem que fazer o tratamento no SUS para conseguir o medicamento aqui no SUS. A impressão que dá é que existe, assim, um movimento, né, de tentar excluir, porque existe lá no SUS, um dos requisitos fixados pelo STF
é a comprovação da hipossuficiência. Ou seja, a pessoa não tem condições financeiras de arcar com aquele medicamento. Eu já vi, inclusive, decisões, algumas situações assim, mas essa pessoa tem até plano de saúde. Se ela tem plano de saúde, por que ela está pedindo aqui no SUS? Vai pedir lá no seu plano. Você paga plano, então vai fazer seu tratamento de forma particular. Tá? Aí eu sou obrigada a voltar aqui para reforçar. Aí a resposta a essa situação é: Constituição Federal, que é a carta máxima do nosso Estado democrático de direito no Brasil, né? Não vou aqui ficar falando sobre direito constitucional, mas é a nossa lei maior. Saúde é direito de todos. Aqui não está falando de quem tem plano de saúde. Aqui não está falando que a saúde é direito só de quem é atendido pelo SUS. Não está falando isso. Saúde é direito de todos. E dever, é obrigação, é dever do Estado. E aqui, Estado não é Estado Goiás, Minas, Rio. Aqui é Estado maior, é Brasil. Aqui é a União, é o Estado. Saúde é direito de todos e dever do Estado. É isso. Então, essa é a lei maior, a Constituição Federal. E depois dela vem as outras leis. Código de Defesa do Consumidor está dizendo que a assistência é integral. Aqui também não está falando que quem consulta com médico particular não pode medicamento pelo SUS. Aqui não está falando em lugar nenhum isso. Então, a Lei 10.216 também, direitos da pessoa com transtorno mental, melhor tratamento com humanidade, também não fala que quem tem plano de saúde ou quem é atendido por médico particular não pode receber o medicamento pelo SUS. O tema 793, União, Estado e município respondem juntos. Então, é isso aqui. Aqui está na mão, a lei está na mão aqui para dizer que não tem essa situação. Não pode haver essa diferenciação. E existem vários julgados defendendo esse ponto de vista aqui. A primeira situação, essa dúvida é comum, e eu agradeço a doutora Angeli por contribuir, porque é isso, gente. Olha, a receita particular vale sim no SUS, mas me negaram. Reclame, registre, tire print, porque isso é ilegal. Isso é ilegal. Então, vamos documentar isso. Vamos documentar. Falta na farmácia. Tem solução? Gente, ouvidoria. Eu sou advogada esse ano, completo 16 anos de advocacia, agora em agosto, e eu falo aqui para vocês que sempre atuei no direito civil, desde lá no início da advocacia. Tem um cliente que é desde aquela época lá, eu comecei a advogar ainda muito jovem, com 23 anos eu estava advogando, e alguns casos de direito do consumidor, comecei lá. E eu falava, gente, o que eu mais vejo, e até hoje eu vejo isso. Eu estou dizendo isso porque há quase 16 anos eu vejo isso. As pessoas recebem um não e cruzam os braços. Ok. Minha mãe falava assim, que vou dizer, o bebê que não chora não mama, né? Então, se eu já tenho o não, eu já tenho. Eu já tenho a negativa. A falta na farmácia é dever, é direito de saúde, direito de todos e dever do Estado. Não é problema meu a falta desse remédio, é falta de gestão. É falta de gestão do poder público e não é problema. Eu não sou obrigada a engolir essa desculpa e ficar sem o medicamento. Então, ouvidoria, reclamação na ouvidoria, vai na Defensoria Pública, vai no Ministério Público. Quero ver. Vamos lá na Defensoria, vamos lá no Ministério Público fazer uma reclamação. O Ministério Público, na hora, ele fala diretamente com o secretário de Saúde. Quando vem recebendo, aí o que vocês fazem? Eu vou dar uma dica aqui, tá? Faltou na farmácia, já reclamei, já fiz, não adiantou nada. Peguei aqui o registro, né? Eu documentei a minha tentativa de retirada do medicamento. Nada, até hoje, já tem 10 dias. Reúna outras pessoas que também estão precisando do medicamento.
E que tá faltando lá. Ah, mas não é o mesmo. Não interessa. Tá faltando esse, tá faltando aquele, tá faltando um monte. Reúna essas pessoas e leva lá no Ministério Público. Porque isso aí, o que vai acontecer? O Ministério Público vai, ó, para o secretário de administração, para o secretário do Ministério da Saúde. O secretário da Saúde vai direto para ele. Olha, tá acontecendo isso aqui, secretário. Tem que levar lá para o governador? Será necessário levar para o governador isso aqui? Entenderam? Então, assim, essa é uma dica, tá? Faltou lá ouvidoria, defensoria. Ah, não quero mexer com isso, não tenho contato com ninguém. Não vou ficar reunindo ninguém, não. Porque quando você faz isso, você reúne, você ajuda você mesmo, né? A buscar o seu medicamento, como ajuda outras pessoas. Então, todos que participam estão sendo beneficiados. Porque aí o Ministério Público vai agir de forma mais célere, mais rápida. E aí, não quero fazer isso. Beleza. Ouvidoria, guarda o documento e ação judicial. E aí você vai ajuizar uma ação com pedido liminar. E aí quem vai determinar é o juiz. O juiz determina, sob pena de multa, acionar e aciona. Aí lá o juiz pode acionar as autoridades competentes para resolver esse problema da falta lá na farmácia de alto custo, tá? Então, essa aqui viu, também. doutora? Deixa eu interromper de novo. Daria também, se nada funcionou, daria, né, no caso de não conseguir reunir tantas pessoas, daria para procurar um vereador, né, que você foi lá e votou, né? Eu acho que tem que cobrar. Eu não quis falar, mas já que você falou, essa é uma alternativa eficaz também, porque daí é a forma de cobrar. É a forma de cobrar. E aí ele vai reunir, aí ele é que vai conversar diretamente com os responsáveis, com os gestores do município, né? Ele pode chegar até, normalmente eles têm os contatos lá do estado. É assim que funciona, exatamente. Boa. E outro recado aqui, o terceiro recado é o diagnóstico não tira direitos. E aqui envolve um pouquinho da live que foi da colega no domingo passado, também, sobre direitos previdenciários. Acho até que tem mais para frente ali, mas eu estou chegando ao fim, tá, gente? Fico aqui só falando. O diagnóstico não tira direitos. Trabalho, capacidade civil, dignidade permanecem intactos. O que eu quero dizer com isso? Quem é diagnosticado com transtorno bipolar perde a capacidade civil? O que é a capacidade civil? É a capacidade de gerir os próprios bens, de resolver a sua própria vida, de decidir por si mesma. Então, quem recebe o diagnóstico de transtorno bipolar perde a capacidade civil? Não! Não, gente, não perde a capacidade civil, não perde a capacidade para o trabalho, tá? Como que eu vou resolver isso? Cada caso deve ser analisado de forma cuidadosa e de forma individualizada. Porque se aquela pessoa tem o tratamento, a situação dela faz com que ela perda a capacidade para o trabalho, aí é diferente. E aí tem que passar por perícia lá no INSS. Vai passar por perícia, tem direito, inclusive, né, com a perícia, solicitar alguns benefícios lá no INSS, e esse foi um assunto tratado na live do domingo passado. Perde a capacidade civil, o que é isso? Ela precisa de uma curatela. O que é curatela? É uma decisão judicial dizendo que aquela pessoa não tem condições de agir por si mesma. Então, se ela não tem condições de agir por si mesma em razão do tratamento, em razão do diagnóstico com o tratamento, com os medicamentos e tudo comprovado, aí existe uma ação judicial que o juiz vai falar, olha, alguém vai ficar auxiliando essa pessoa. Tá? É nomeado um curador para auxiliar essa pessoa e não para representá-lo pura e simplesmente, porque também cada caso é um caso, tá certo? Então, existe lá a curadoria assistida, né? A curatela assistida, que é uma pessoa que vai só ajudar nas decisões, não vai decidir por você, não vai decidir por ninguém, né? Vai só auxiliar, é uma pessoa escolhida, né? Por quem faz o tratamento pelo paciente, é uma pessoa escolhida. Então, tem cada caso é um caso. E eu quero dizer aqui, mas o recado principal é: diagnóstico não tira direitos. Não tira direitos. E aí, eu deixei aqui para o final, né? O recado por final gente, o que eu vejo, aí é o que eu deixo aqui, inclusive,
para a doutora Angeli intervir, e também o que vocês quiserem falar aqui, pode deixar aqui no chat. Tratar é mais que medicar. Tratar mais que medicar. Medicação, psicoterapia, rede de apoio. Tudo isso é direito e é indispensável. E eu acrescento aqui ainda que é de forma ininterrupta, ou seja, não pode parar o tratamento, porque o tratamento é direito e ele é muito mais do que medicamento. É um conjunto, né? São multiterapia. Quando eu falo multiterapia, é com tudo junto, e a rede de apoio é importante demais, a psicoterapia, e não parar a medicação, e não parar o tratamento em si. Então, são esses 4 recados que eu deixo para vocês. E, por fim, aqui a mensagem que eu coloco aqui para vocês. Saúde mental é direito, e direito se exerce com informação. Dúvidas, nos deixe aqui nos comentários, vou responder também aqui o que for possível responder aqui ao vivo, e eu acrescento para vocês, e a informação, eu parabenizo os colegas que trouxeram aqui, que fazem esse trabalho, que eu achei incrível, eu me sinto de verdade muito honrada de participar, de estar aqui com vocês, eu agradeço de coração a presença de cada um, me coloco à disposição, para dúvidas, para qualquer coisa que vocês precisarem relacionados a esse assunto. É um assunto que eu adoro conversar, é a minha especialidade, medicamentos de alto custo, brigar por esse direito é a minha especialidade, é o que eu gosto de fazer. Então, está aqui aberto. Muito obrigada, doutor Israelton, muito obrigada, doutora Angeli, pela oportunidade de falar aqui, de estar aqui com vocês. Obrigada a todas e todos que estão me ouvindo aqui também. Obrigada. Doutora, é só para a gente, uma dúvida aqui. Por exemplo, as pessoas, elas buscam, né, um tratamento pelo CAPS, né? Aí tem aquele rolo, né? Vai com o negócio da família lá, daí eles, não querem encaminhar para o CAPS porque não encaminham, às vezes o caso da pessoa bipolar é urgente. Quando a pessoa é bipolar, para mim, na minha visão, é urgente. Por quê? Sim. A gente desestabiliza com muita facilidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa não se conhece, a gente procura trazer aqui muita informação, né? Sempre. A maior número de informações, né? Mas o bipolar, ele pode, por um gatilho mais simples, desestabilizar. Pressão em casa, né? Aquela coisa toda. E aí a pessoa, ela tenta terapia lá, aí demora. Tem alguma forma legal, por exemplo, demora, eles marcam de 4, às vezes 6 meses lá no CAPS, e às vezes não oferecem a psicoterapia dentro do CAPS. O que eu posso fazer nesse caso, assim, poxa, eu vejo ali, nossa, o que eu tenho de paciente, sabe, que está desestabilizado, você manda encaminhamento, não adianta nada, o que pode ser feito nesse caso? Eu conversaria primeiro com o médico, porque ele pode alterar, pode declarar essa urgência, essa situação, porque ele pode analisar o caso ali, por uma intercorrência, porque são 2 situações aí, eu vejo 2 situações na sua fala. Primeiro, para socorrer uma situação pontual, né? Socorrer uma situação pontual, medicamento, o tratamento em si, né? Porque talvez o acompanhamento com a psicóloga, né? O que faltou ali, o que seria? Então, a primeira questão é essa. A outra se não é uma situação pontual, o tratamento ele precisa ser readequado. Talvez encurtar aí esse prazo. E aí o médico ele vai colocar ali, e o andamento do tratamento tem que ser conforme a prescrição médica. E aí, como eu sou advogada, para mim é tudo ou nada, sabe? Eu acho que tem que estar ali. Se não está atendendo, o médico vai colocar. E eles precisam cumprir. Se não está sendo cumprido, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar. E se não funcionar, eu vou ajuizar uma ação.